Olá, sejam bem-vindos ao programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu sou Leonardo Araújo Pinto, eu sou professor titular da Escola de Medicina da PUC e do Programa de Pós-Graduação em Pediatria. A minha linha de pesquisa é na área de pneumologia pediátrica, tem atuação na área de epidemiologia das doenças respiratórias e fibrose cística. E sou pesquisador PQ2 do CNPq. Bom, hoje nós vamos conversar aqui sobre um artigo muito interessante, recentemente publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, escrito pela doutora Daniela Kaiber e orientado pelos professores Thiago Viola e Frederico Friedrich. O título do artigo chama Alterações da função pulmonar em adolescentes com transtornos relacionados ao uso de substâncias, um estudo exploratório. Muito bem, eu vou pedir para o professor Thiago Viola fazer sua apresentação, depois o professor Frederico e em seguida a gente passa para as perguntas. Muito obrigado, professor Leonardo. É um prazer estar aqui nesse podcast para a gente poder falar um pouco melhor desse estudo, né, em colaboração que a gente realizou recentemente. Então, meu nome é Thiago Viola, eu sou professor também da Escola de Medicina, do Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança, sou pesquisador PQ2 do CNPq e a minha linha de pesquisa ela é muito voltada para a questão do transtorno por uso de substâncias, né, que é uma dos temas desse trabalho. E muito relacionado também a essa questão de como que essas experiências precoces de experimentação de substâncias, listas e listas de fatores que podem contribuir para isso. Tá? Muito relacionado também às questões de saúde mental. Perfeito. Professor Frederico, por favor, sua apresentação. Obrigado. Meu nome é Frederico Friedrich, eu sou professor de Epidemiologia e Bioestatística da Escola de Medicina da UQRS, aqui de Porto Alegre, e também tenho uma formação aí com mestrado e doutorado na área de Medicina, Pediatria e Saúde da Criança, com bastante experiência em testes de função pulmonar avançada, né? Principalmente em pacientes com doenças respiratórias crônicas, como asma, e fibrose cística, né? E mais recentemente, agora, pude ter a satisfação de trabalhar com o professor Thiago Viola na colaboração para investigação, então, um outro cenário, né, em relação às alterações da função pulmonar desses pacientes. Perfeito. Obrigado, professor Frederico. Eu queria, então, fazer a primeira pergunta para o professor Thiago, que é em relação a como surgiu a ideia desse trabalho e esclarecer um pouco mais sobre os objetivos do estudo. Perfeito, né? Então, esse trabalho, ele é uma continuidade da nossa linha de pesquisa, né, no transtorno por uso de substâncias, e por anos, assim, trabalhando, né, com esses pacientes, com essas pacientes, a gente foi detectando, assim, de acordo com a literatura, né, dando suporte para a literatura, de que a experimentação de substâncias lícitas ou ilícitas, seja álcool, tabaco, ou maconha, cocaína, crack e outras substâncias, ela vai acontecendo essa transição da adolescência para a vida adulta. Tá? Nós e tantos outros laboratórios focamos muito nas consequências do ponto de vista psiquiátrico, neurológico e da saúde mental desses pacientes. E muito pouco, né, se olha para o possível, né, comprometimento da função pulmonar. E a gente sabe que o uso de substâncias lícitas e ilícitas é algo que é um problema epidemiológico mundial, né? E uma pequena parcela, né, das pessoas que experimentam e até usam drogas realmente vão desenvolver um transtorno por uso de substâncias, né, que seria caracterizado, então, por uma questão de falta de controle sobre o comportamento de uso de substâncias, uma fissura forte, recorrente para usar determinada substância, um prejuízo social, funcional, laboral, decorrente do comportamento de uso de substâncias,
e também muito associado a um uso, né, da droga que é arriscado em situações de perigo, que envolvem aí se expor a situações de risco, e que também, né, para alguns indivíduos vai estar associado ao desenvolvimento daqueles sintomas farmacológicos que a gente conhece como a tolerância, né? Então, usar cada vez mais determinada substância para se atingir determinado efeito, e a abstinência, quando se interrompe o efeito e o uso de uma substância, se vem uma síndrome, né, de um sofrimento, assim, com questões de humor, né, ansiedade, irritabilidade, né, e até ideação suicida em alguns casos, né? Então, isso caracteriza o transtorno por uso de substância, que ele realmente, assim, ele vai acometer em torno, assim, de 1 a 3% da população. E a nossa ideia nesse trabalho, por estar estudando já esses pacientes, foi começar a investigar aqueles adolescentes que já precocemente já atingem, né, esses critérios para ter um transtorno por uso de substância e precisam de um cuidado, né, muito especializado de internação hospitalar para fazer um processo que a gente conhece como desintoxicação, né? Então, fazer um período de tratamento, nesse caso aqui, né, ofertado pelo SUS, nessa amostra, para conseguir ter um bom manejo dessa síndrome de abstinência. Então, por muito tempo a gente olhou para a questão da saúde mental, a gente começou a acompanhar a literatura com poucos estudos que envolvem a avaliação da função pulmonar, a maioria deles numa população adulta, poucos na faixa etária da adolescência, e menos ainda que vão tentar fazer uma investigação relacionada ao transtorno por uso de substância. A maioria dos estudos foca só no tabaco, né? E nesse estudo a gente quis fazer algo que é heterogêneo, né? Uma população que tem uma história diferente de uso de substância. Então, o objetivo, né, desse nosso trabalho foi realmente comparar essas medidas de função pulmonar em adolescentes com e sem transtorno por uso de substâncias. Perfeito. Eu queria entrar um pouco na questão metodológica agora. Então, perguntando primeiro para o Thiago em relação à amostra, né? E depois já emendando, o professor Frederico poderia falar um pouco sobre as técnicas de função pulmonar utilizadas nesse estudo. Perfeito. Então, assim, em relação à amostra desse trabalho, né, a gente teve 16 pacientes, 16 adolescentes com transtorno por uso de substância e 24 participantes que são controles saudáveis, tá? Eles foram recrutados aqui, né, na região metropolitana de Porto Alegre, e esses pacientes foram, então, convidados a participar do estudo quando eles ingressavam nesse tratamento hospitalar, né, para desintoxicação, e eles iam permanecer nessa unidade psiquiátrica por até 21 dias, tá? Então, a gente convidava eles, né, e à medida que a gente ia conseguindo aí o aceite, a gente ia começando a fazer as etapas específicas do nosso trabalho. A gente focou nessa faixa etária específica dos 15 aos 18 anos de idade, tá? E, basicamente, o que a gente fez nesse estudo foi, claro, fazer uma avaliação, assim, com questionários sobre questões básicas sociodemográficas com esses participantes e também investigando mais a fundo, né, a questão da história, da trajetória do uso de múltiplas substâncias, seja álcool, tabaco, como cocaína, maconha, crack e outras substâncias, né? Então, a gente fazia uma entrevista detalhada com esses participantes e também, no caso, né, do grupo controle, a gente também fazia essa investigação para ter certeza, claro, né, de que esses adolescentes controles não tinham aí nenhum histórico de uso de substâncias, tá? Então, agora eu vou deixar o Frederico explicar um pouco melhor a parte da função pulmonar. Muito bem. Cabe destacar que realmente esse assunto ele é uma lacuna ainda na literatura, né? Quando a gente pensa em a avaliação da função pulmonar nesses indivíduos, né, que utilizam então essas substâncias e principalmente, né, aqui a gente está falando de substâncias que são fumadas, né, e que de fato então poderiam de algum modo ocasionar alguma irritação no tecido pulmonar e já assim nos sinalizar para algum prejuízo desses indivíduos já nessa fase de adolescência, né? Então, que ainda muitas vezes o indivíduo está se desenvolvendo.
E com isso, né, surgiu então a possibilidade de a gente incluir o exame de espirometria, né, que é um exame, um dos exames mais comumente utilizados na prática da pneumologia, né, como eu falei inicialmente, principalmente para avaliação de doenças pulmonares crônicas, né, para acompanhamento, monitoramento, enfim, desses pacientes, mas que a gente, nesse estudo, optou, então, por usar nesse cenário um pouco diferente, numa fase até também, por assim dizer, aguda, em que esses indivíduos estariam, então, no seu ambiente ali, hospitalar, né, sendo tratados. Então, o exame, basicamente, a gente utilizou um equipamento portátil, né, que, então, ele mede os fluxos de entrada e saída de ar do pulmão e a velocidade com que esse ar sai do pulmão, né, e aplicamos aí todos os padrões, né, recomendados pela Sociedade Europeia e Americana para a realização do exame, né, levando em consideração, então, uma realização de forma padronizada, levando em conta os critérios de aceitabilidade, reprodutibilidade, né, que era uma certa preocupação que nós tínhamos também, né, o quão seria boa a qualidade do exame nesses indivíduos que estariam, então, nessa fase mais aguda de tratamento, né, mas, para nossa surpresa, isso não foi um problema, né. Então, nós conseguimos garantir, então, a qualidade dos exames para ter uma avaliação mais precisa da função pulmonar desses indivíduos, né? E a partir daí nós levamos em consideração as principais variáveis, né, que são utilizadas do ponto de vista clínico, né? Então, a gente teria o volume expiratório forçado no primeiro segundo, né, aquela quantidade de ar exalado em um segundo. Temos a capacidade digital forçada, que é a quantidade máxima de ar exalado ao final de uma expiração máxima, né? Também a relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo pela capacidade vital forçada, né, também um marcador bem importante do ponto de vista clínico. Aí os fluxos periféricos também foram observados, né, para que nós pudéssemos, então, verificar ou identificar, né, por assim dizer, algum prejuízo já para esses indivíduos, né, já nessa fase de adolescência. Acho que é legal ressaltar aqui a questão da colaboração, né, de diferentes áreas, né, neurociências e a área de fisiologia pulmonar, trazendo resultados bem inéditos, né? Então, queria pedir para o Thiago resumir um pouco os resultados, os achados principais do estudo, e depois eu volto com uma pergunta para o Fred. Perfeito. Vou começar respondendo essa pergunta, então, mais especificamente, sim, sobre exatamente o que a gente encontrou em termos de característica, né, desses pacientes em relação a esses controles. Vou pedir para o professor Federico me ajudar também na parte dos resultados pulmonares, tá? Então, assim, em termos da característica desses grupos, assim, o que a gente encontrou foi primeiro que a gente não tinha diferença, né, na média de idade, né, uma média de idade de 15 anos desses participantes, nem no IMC também foi semelhante, em termos, claro, da estatura e do peso, também não encontramos diferença, e nem também num índice que a gente tinha de atividade física também a gente não chegou a encontrar diferença. Mas algo que a gente encontrou, né, que foi importante, assim, até para a discussão depois, foi realmente esse grupo clínico, né, desses adolescentes com transtorno por uso de substância, eles vêm, né, de uma questão, assim, socioeconômica, né, inferior ao grupo controle, né, em termos de renda familiar, e também uma escolaridade, né, anos de escolaridade que é menor do que o nosso grupo controle. Em termos das variáveis que a gente estudou depois, até num segundo momento, sobre os anos de uso das substâncias principais que a gente avaliou, a gente identificou que realmente esse grupo com transtorno por uso de substância, ele era heterogêneo, então a maioria desses participantes tinham um histórico já de uso de poliuso, que a gente fala de múltiplas substâncias, né, caracterizado predominantemente em torno de 3 anos e meio da vida já com uso regular, que a gente define como 3 vezes ou mais na semana, ao longo de 12 meses, então 3 anos e meio da vida já com uso regular de maconha, tabaco, cocaína com 2 anos em torno de vida, né, de uso, e o crack também já numa parcela desses adolescentes com já meio ano de vida regular. Tá? A gente também gerou uma variável que é uma combinação de todas as substâncias inaladas, né, fumadas, e a gente viu que em torno, né, desse grupo clínico eles já têm uma média de 4 anos da vida usando
regularmente substâncias fumadas, tá? Muito bem, professor Frederico, em relação às alterações de função pulmonar. Perfeito. Então, dadas as características, né, da nossa população amostral avaliada, nós podemos identificar, então, falando aqui especificamente, né, do exame de espirometria, né, alterações principalmente nas variáveis de volume expiratório forçado no primeiro e segundo, digamos assim, alteração comparada ao grupo controle, né? E também na variável de capacidade vital forçada, né? Também uma redução comparada ao grupo controle em relação aos valores de percentual do previsto, né? De acordo, então, com faixa etária, idade, sexo e peso, né? Todas essas variáveis, elas foram ajustadas, né? Contudo, cabe ressaltar, né, que a gente tem tratado essa nova informação, né, como algo, como um sinal, né, de prejuízo já que possam esses indivíduos estar apresentando já nessa fase da adolescência, né? Uma vez que a gente estipula aí, né, alguns limites inferiores de normalidade, né, que ainda seriam considerados adequados para aquele indivíduo, né, de acordo com as suas características, que ele ainda estaria até dentro desses padrões, né? Contudo, comparado aos indivíduos, então, que não teriam toda essa exposição, né? Ainda assim a gente teria uma função pulmonar reduzida em relação ao volume expiratório forçado no primeiro e segundo e a capacidade vital forçada, né? Está indicando um possível aí, presença ou desenvolvimento, digamos assim, no futuro de um distúrbio ventilatório de caráter obstrutivo, principalmente, né? Isso pode se dar por diversos motivos, mas principalmente talvez pela irritação, né, do tecido pulmonar em relação de substâncias tóxicas, né? Então, e principalmente porque a gente conseguiu, né, por meio da nossa metodologia aplicada, né, também conseguir equilibrar, né, para tempo de exposição também, como o professor Thiago comentou, né, níveis de atividade física que de algum modo nos dava um pouco mais de segurança, né, nessa análise ajustada, de poder ter essa interpretação chamando a atenção assim de que esses indivíduos já possam de fato ter um prejuízo, né, em relação à sua função pulmonar já na adolescência. Então, acho que essa é a principal mensagem assim que o estudo traz em relação aos aspectos pulmonares, né, e que nós devemos sim levar em consideração na hora de avaliar esses indivíduos. Muito bem, a gente vai chegando perto do final, então eu queria fazer aqui uma última pergunta para os dois pesquisadores, em relação às perspectivas, né? E aí pode ser, né, aumento de amostra, outras técnicas de função pulmonar, como é que vocês enxergam a continuidade dessa linha de pesquisa? Tiago. Ótimo. Então, é bem isso também, professor Leonardo. Um dos aspectos é realmente ampliar a amostra, né? A gente sabe que a gente teve uma amostra, é um estudo exploratório, né? Então, N pequeno. Uma das primeiras perspectivas que a gente discutiu foi ampliar esse estudo, né? E agora não também somente restringir para essa faixa etária da adolescência, mas também expandir para os adultos, porque a gente sabe que o histórico de uso deles começa na transição da adolescência, então a gente iria fazer essa análise retrospectiva, como a gente já fez nesse estudo aqui, ampliar a amostra, e uma segunda ideia que a gente discutiu foi sair dessa abordagem transversal que a gente fez, passar para um estudo longitudinal, porque a gente sabe que essa intervenção de desintoxicação hospitalar, nessa internação, ela tem até 21 dias ofertados pelo SUS, e a gente já teve uma discussão de fazer duas análises, né, uma logo no primeiro momento da internação e uma no final, muito próximo da alta, ou até pós-alta, e a gente conseguir ver se essas alterações que a gente encontrou no estudo transversal, se elas teriam algum tipo de diminuição desse efeito, né, ao longo aí de um período de afastamento do uso de qualquer substância. Então, essas foram as primeiras perspectivas que a gente discutiu. Professor Federico. Muito bem, eu acho que concordo com o Tiago e eu acrescento também que além da sequência, né, desse estudo, que é um bom primeiro passo, assim, nesse sentido,
a possibilidade também de ter novas técnicas de avaliação da função pulmonar, né, como o exemplo da oscilometria, né, que é um exame também que nós realizamos aqui no nosso laboratório de pesquisa, onde nós conseguimos, por meio de avaliações onde o paciente respira em volume corrente, né, nós conseguimos, então, ter uma espécie de rastreio, né, de todo o ciclo respiratório desse indivíduo e também conseguimos fazer avaliações, né, por diferentes fases do ciclo respiratório, que torna ainda mais interessante, né, a avaliação desses indivíduos, né, além da espirometria, claro. Nós também pensamos na possibilidade de comparar esses indivíduos, né, que utilizam essas substâncias ilícitas que o Tiago mencionou anteriormente, com os indivíduos adolescentes também que fazem utilização do vape, né, que é algo que ainda está sendo bastante discutido e agora cada vez mais tem saído estudos na literatura sobre o assunto, né, para que isso possa, de algum modo, até servir como um comparador para verificar, né, o quão esses indivíduos que utilizam o vape ou só o tabaco, né, comparado às substâncias ilícitas mesmo, propriamente diz, as fumadas, né, e ver como que isso está, qual é o prejuízo que isso está ocasionando para esses indivíduos, né, e já nessa fase inicial. Então, surgem diversas hipóteses, né, a partir desse estudo exploratório transversal, e, claro, a gente deve interpretar com muita cautela, mas que nos dá aí um bom norte para perspectivas futuras, né, uma vez que, como eu mencionei também, a gente tem pouco se fala sobre função pulmonar nesse cenário de uso de substâncias ilícitas, né, então, eu acho que é um caminho super interessante que a gente espera que seja bem produtivo daqui para frente. Muito bem, excelente. Agradeço então aos professores Tiago Viola e Frederico Friedrich. E você acabou de ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, é uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo e também nas plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!